Graça e paz, Igreja do Avivamento. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos já ler a palavra do Senhor, porque tem muita gente para nós orarmos nessa noite. Que noite linda, que povo abençoado. Estamos felizes de ver essa multidão em plena segunda-feira. É sinal que Deus está aprovando. Glória a Deus. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Eterno, Evangelho de João, capítulo de número 20. A partir do versículo de número 19. Quem achou diz amém. A palavra do nosso Deus nos diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, serão perdoados. Se lhos retiverdes, serão retidos. O 22, gostaria de frisar, onde diz assim: e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Pai, esta é a tua palavra. Meu Deus, eu me coloco na total dependência do Senhor. O Senhor sabe o que cada vida aqui necessita ouvir nesta noite. Pai, que eu seja canal do Senhor, canal de bênçãos para este povo, Pai. Que a tua palavra possa fluir, que a tua palavra, meu Deus, possa gerar fé em cada coração, no nome poderoso de Jesus. Diga amém. E aplauda bem forte, mas bem forte, palavra de Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Ao longo destas semanas, nós estivemos aqui. Hoje, a 12ª segunda-feira, né, onde nós estamos falando das 12 casas que Jesus entrou. E cada casa que Jesus entrou, um milagre, algo poderoso aconteceu. A primeira semana, nós falamos da casa, né, em Caná da Galileia, onde houve uma grande alegria, porque lá Jesus transformou água em vinho. A segunda casa, a casa de Pedro, onde o Senhor curou a sogra dele. A casa em Cafarnaum, onde houve restauração. A casa de Levi, onde houve um banquete, porque o Senhor passou por Levi e disse: segue-me. E ele era publicano, e os publicanos eram desprezados, rejeitados pelos judeus. E então ele resolveu fazer uma festa, fez um banquete para o Senhor e convidou todos os seus amigos. A quinta casa que Jesus entrou foi a casa de Simão, onde a pecadora, ela entrou naquela casa, ungiu os pés do Senhor e chorou aos pés do Senhor, enxugou com seus cabelos e derramou o seu bálsamo, o seu perfume, e ela foi perdoada. A sexta casa foi a casa de Jairo, aonde o Senhor trouxe vida. A sua filha estava à mercê da morte, estava nas últimas. Ele foi ao encontro do Senhor. Quando ele está indo com o Senhor para a sua casa, recebeu a notícia que a menina estava morta. Mas Jesus disse: não temas, creia tão somente. E quando Jesus entra naquela casa, houve ressurreição. A sétima casa foi a casa de Maria e Marta. Quando Jesus entrou naquela casa, Maria deu total atenção, ficou aos pés do Senhor, e Marta ficou toda ansiosa, preocupada. Senhor, manda ela me ajudar. Jesus disse: não, ela escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada.
A oitava casa foi a casa de Zaqueu. Quando Jesus entra naquela casa, Zaqueu era também era o líder dos cobradores de impostos. Ele tinha uma fama ruim de ser ladrão, aquele que desviava dinheiro, tirava dinheiro a mais do povo, e ficou muito rico com isso. Mas ele decidiu mudar de vida, decidiu repartir os seus bens com os pobres. E o Senhor disse: hoje veio salvação a esta casa. A nona casa foi a casa do cenáculo, aonde o Senhor celebrou ali a Páscoa, que fala de comunhão, fala de mesa. A 10ª casa foi a casa de Caifás, aonde houve um julgamento injusto, aonde o Senhor Jesus foi julgado. A 11ª foi a casa de Emaús, na cidade, no povoado de Emaús. Assim que Jesus ressuscita e segue ali os discípulos que estavam conversando, tristes, desanimados, e o Senhor foi compartilhando a palavra com eles, e eles continuavam com os olhos espirituais fechados. Mas na hora que ele entra na casa e na hora do partir do pão, os olhos se abriram e eles perceberam que era o Senhor. E hoje nós vamos falar sobre a 12ª casa, a casa dos discípulos, aonde o Senhor soprou o Espírito Santo sobre eles. Queridos, após a morte do Senhor, era já o 3º dia, os discípulos estavam trancados, trancafiados, com medo dos judeus. E a palavra do Senhor vai nos dizer que, por eles estarem com medo, era período da tarde do domingo, mas as portas estavam fechadas. Se Jesus batesse na porta, certamente eles não abririam, porque eles estavam com medo. Mas presta atenção, porque Jesus, ele entra de uma maneira diferente. Ele adentra com um corpo de glória. Nada detém o Senhor. Ele havia ressuscitado dos mortos e agora está com um corpo glorioso, glorificado. E ele atravessa as paredes ali e diz: paz seja convosco. Presta atenção, Jesus fez assim para eles: recebam o Espírito Santo. E o Senhor deu uma missão para eles: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Mas naquela reunião estava faltando Tomé. Tomé não estava presente. Quem sabe ele estava totalmente desiludido. Mas quando os discípulos tiveram aquela experiência de ver o Cristo ressurreto, o Cristo vivo, e eles receberam o Espírito Santo. Entenda o que aconteceu aqui. Isso aqui se chama novo nascimento. É um momento que o Espírito Santo vem ser residente nas nossas vidas. Isso continua acontecendo nos dias de hoje, quando alguém se converte ao Senhor, quando alguém levanta a sua mão, abre o seu coração e confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então o sopro de vida, o Espírito Santo vem sobre esta pessoa e ele passa a residir, a morar neste coração. Então os discípulos receberam o Espírito Santo, e a Bíblia vai nos informar que todo crente tem o Espírito Santo. Se você nasceu de novo, se você entregou a sua vida a Jesus, você tem o Espírito de Deus na sua vida. Tomé não estava naquela reunião, e sempre que a gente falta em uma reunião, nós ficamos desnivelados em relação aos demais. Imagine só, quando você vem em uma reunião, você sempre recebe algo de Deus, uma rema, uma palavra diretiva, uma palavra que, coloca você para cima, você fica animado, fortalecido. Mas quem falta, deixou de receber. Em alguma área vai ficar realmente essa lacuna, essa falta. Por isso que é importante nós estarmos reunidos, congregados. Deus sempre está fazendo algo, irmãos.
a presença do Senhor é real. Ele diz: onde estiverem 2 ou 3 pessoas falando em meu nome, ali eu estarei. Jesus está aqui nesta noite, por isso nós temos essa convicção: algo vai acontecer. Nós temos esta perspectiva: algo vai acontecer. Amém? Você crê? Então se expresse e aplauda o Senhor. Então, quando alguém aceita Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem habitar nesta pessoa. Tomé não estava naquela reunião, e os discípulos informaram para ele, e eles disseram: nós vimos o Senhor, Ele se apresentou para nós, nós vimos. Os discípulos viram as marcas dos cravos, e também o lado que foi ferido, que foi furado pela lança do soldado romano. Qual foi a resposta de Tomé? De modo nenhum crerei se eu não colocar o meu dedo nas suas chagas, nas suas feridas, e colocar a minha mão do seu lado. Que discípulo é esse, hein? Que quer colocar o dedo na ferida. Misericórdia. Mas escute, Jesus sempre volta para aquele que está desistido, para aquele que está desanimado. Quando foi na semana seguinte, os discípulos estavam mais uma vez reunidos, e o Senhor aparece. As portas estavam fechadas, e o Senhor diz: paz seja convosco. Os olhos do Senhor: Tomé, vem aqui, coloca aqui o teu dedo, coloca aqui a tua mão. Tomé cai de joelhos ali, eu acredito que ele cai de joelhos. Senhor meu e Deus meu. Queridos, a pessoa recebe o Espírito Santo quando ela entrega a vida para Jesus, mas os discípulos aqui, eles não tinham sido ainda batizados com o Espírito Santo e com fogo. O Senhor fala para eles ficarem em Jerusalém, porque a promessa iria se cumprir. E o Senhor, depois que ele foi assunto aos céus, os discípulos ficaram no cenáculo, orando 10 dias. 10 dias. Eles não desanimaram, não desistiram, permaneceram 10 dias em oração. E o que aconteceu? Línguas repartidas de fogo foram vistas descendo sobre cada um deles. Irmãos, o som de um vento impetuoso encheu toda a casa, e todos ali, todos foram cheios do Espírito Santo. É o que todos nós precisamos, deste enchimento, desta vida plena, porque para nós cumprirmos a missão, precisamos do batismo com o Espírito Santo. Para sermos salvos, é só aceitar Jesus como Senhor e Salvador. O Espírito Santo vem para você como penhor, como garantia da tua salvação. Mas para cumprirmos a missão, precisamos do batismo com o Espírito Santo, da plenitude, do enchimento. E Deus tem isso para você. Agora, olha o que a palavra do Senhor nos diz através do apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, versículo de número 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Preste muita atenção. Para termos o Espírito Santo, é algo de Deus para nós. Você aceita Jesus, o Senhor vai lá e concede o Espírito Santo para ser residente, para habitar em você. Mas para sermos cheios do Espírito Santo, depende da gente. Olha só: não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, onde há contenda, mas enchei-vos. Quem é que tem que buscar o enchimento? Faz assim: sou eu. Então vai depender de você.
somente de você. Quando você recebe Jesus, o Espírito Santo vem na sua vida, mas para você ser cheio do Espírito Santo, você tem que buscar, você tem que orar, você tem que desejar a presença dele na sua vida. Amém? Diga glória a Deus. E isso lá em Pentecostes de fato aconteceu. Os discípulos foram cheios, começaram a falar em outras línguas. A principal evidência de que alguém foi cheio com o Espírito Santo é o falar em outras línguas. Mas não é algo que a gente pode dizer 100%, não. A maior parte das pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo falaram em línguas. Mas eu conheço pessoas que foram cheias do Espírito Santo e as línguas se manifestaram depois. Elas sentiram uma alegria tão grande, que não paravam de rir, sabe, uma alegria do céu, algo tão grande. Meu cunhado foi batizado assim, mas tempos depois ele começou a orar em línguas, né? Eu conheço pessoas que também foram cheias do Espírito Santo, começaram a ter visões, revelações, e as línguas só vieram tempos depois. Mas a principal evidência é o falar em outras línguas. 2 Coríntios 4:7. Abra aí a palavra de Deus, 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós, como vasos de barro. Lembra quando Deus ele fez o homem, fez aquele boneco do barro, e ele então sopra em suas narinas, o homem passou a ser alma vivente. Aqui, o texto que nós lemos na abertura, Jesus, ele chega para os discípulos e disse: receba o Espírito Santo. E o homem passou a ser um ser espiritual. Ele passou a ter o seu espírito regenerado. Ele recebeu a nova vida. Agora Paulo está dizendo: nós somos esse vaso. O vaso é de barro. Coloque a mão no seu coração e diga assim: o vaso é de barro, mas tem um tesouro celestial aqui dentro. Amém? Você tem um tesouro na sua vida que se chama Espírito Santo de Deus. Ele está do seu lado, Ele está contigo todos os dias. As lutas vêm, as provas, as dificuldades, mas Ele não te abandona, Ele não vai embora. Lá no Velho Testamento, o Espírito Santo vinha apenas para que uma missão fosse cumprida, depois Ele retornava para o Pai. Mas após o Pentecostes, Ele agora está conosco todos os dias, e você pode desfrutar da presença dEle. Amém? Por isso que necessitamos buscar mais o Espírito Santo, para que os milagres aconteçam, o sobrenatural de Deus se manifestar nas nossas vidas. Queridos, desde que eu me converti, que eu ouvi falar sobre o Espírito Santo, como eu desejei. Foi num culto de domingo, e o pastor estava falando: olha, nós vamos buscar o batismo com o Espírito Santo. E eu estava ali ouvindo pela primeira vez. Nem sabia que existia batismo com o Espírito Santo, né? Fui criado até os 12, 13 anos na igreja batista brasileira, e nunca tinha escutado falar sobre batismo no Espírito Santo. Mas quando eu ouvi, meu coração se incendiou, e eu disse: Deus, eu quero isso para a minha vida. Isso foi no domingo, e ele disse: na quarta-feira, na casa do irmão Ferreira, nós vamos nos reunir e vamos buscar o batismo com o Espírito Santo. Irmãos, devia ter umas 15 pessoas naquela reunião. Mas deixa eu falar um pouquinho, que eu estou me esquecendo. Do domingo à noite, acabou o culto, até a quarta-feira, eu não tenho ideia quantas horas que eu passei orando nas madrugadas, orando durante o dia. E eu dizia: Deus, eu quero isso para a minha vida. Porque eu estava quase depressivo quando eu fui para a igreja. Eu não saía para canto nenhum, a não ser quando eu saía de casa para trabalhar, voltava para casa e me pegava chorando. Sabe, está falando de 1988, janeiro.
né? Janeiro, começo de fevereiro. Mas quando eu vi falar sobre o Espírito Santo, comecei a orar, a dizer: Deus, eu quero essa experiência. Senhor, eu quero ser cheio com o Espírito Santo. Fui para aquela reunião, o pastor ministrou a palavra, e ele disse: agora vamos nos ajoelhar e vamos buscar a presença do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Aquelas 15 pessoas ajoelhadas na sala daquela casa, e ali todo mundo ali orando. De repente, o irmão que estava do meu lado, ele começa a orar em línguas, e ele começa a orar tão alto, e o pastor começou a interpretar o que aquele irmão estava orando. E na hora que ele estava interpretando, ele disse assim: o Senhor está dizendo que vai batizar mais alguém agora. Quando ele falou agora, meu irmão, eu estava de joelho, me agarrei com a cadeira, porque eu senti um poder tão grande, que meu corpo tremia, e eu sentia que eu estava sendo jogado para trás, e a minha língua enrolou de uma tal maneira que eu orava, mas não saía palavras em português, sabe? Comecei a orar, parecia que eu estava orando em russo, né? E foi uma alegria, um gozo tão grande, uma alegria tão grande no meu coração, que parecia que eu ia explodir. Meu querido, olha, se ser crente já era bom para mim naquela época, depois de ser batizado com o Espírito Santo, olha, as coisas mudaram. Eu não podia ouvir falar que alguém estava doente, que eu já me oferecia para orar. Todo domingo era sagrado sair para evangelizar à tarde. E quantas casas que nós entramos e os milagres de Deus aconteciam. O irmão Gilberto da pastora Amélia está aqui? Não veio? Ok, amém. Nem a mulher sabe que você chegou, hein? O Gilberto falou assim: vamos visitar meus parentes? Vamos. Sabe onde que ele me levou? Num terreiro de macumba. Sério. Tinha a casa e um terreiro no fundo. E ali entramos naquela casa, e ele insistiu para que a prima dele recebesse, né, a oração. E depois de tanta insistência, ela aceitou. Irmãos, quando nós colocamos a mão na cabeça, era tanto demônio que manifestou naquela sala. E eu me lembro que o primeiro que manifestou foi o Exu capa preta, e um espírito violento, uma senhora de uns 70 e poucos anos. Aí quando expulsamos aquele demônio e continuamos orando, veio outro, manifestou outro, e esse outro falava assim: eu sou bonzinho, o outro é ruim, mas eu sou bom, sabe, com a voz de criança. Vou resumir aqui a história. Nós repreendemos, aquele demônio foi embora. Sabe o que aquela mulher fez? Ela disse: eu quero que vocês levem tudo isso aqui, todas as imagens do terreiro. Ela mandou a gente se livrar daquilo. Escute, igreja, o que está faltando para muitas pessoas nos dias de hoje é se encher com o Espírito Santo. Para que a sua célula cresça, devemos buscar o Espírito Santo. Ele vai nos dar ideias, estratégias. Você quer ver as vidas se convertendo, sendo curadas? Se encha com o Espírito Santo. Aqui está a resposta para o crescimento da igreja. Aqui está a resposta para você que está aflito, desesperado, com crise de ansiedade, quem sabe até depressivo. Oração, busque a presença, se encha do Espírito. A sua vida não será mais a mesma. Glória a Deus. Estava falando do irmão Gilberto e como a família dele é grande. Irmãos, ele me levou uma vez também, um parente dele, porque ele estava tendo umas crises, e eu só percebi quando eu cheguei na casa. A mulher tinha acabado de ganhar bebê, não me lembro se ela 2 ou 3 crianças, e mais a que havia chegado. E quando eu entrei na casa, havia uma cena muito estranha. Os vidros, tudo quebrado, tudo arrebentado. Aí na hora que a gente foi orar pela família, começamos a orar pela mulher que tinha ganhado bebê, pela criança. Mas na hora de orar pelo esposo, eu falei assim: vamos orar na outra parte? Porque, irmãos, ele estava cheio de demônios. Na hora que nós colocamos a mão, o homem parecia um lutador de boxe, aquele homem forte, musculoso, sabe? Na hora que a gente colocou a mão, o demônio...
Começamos a orar sem medo, repreendendo aquele espírito. E Deus abriu os olhos espirituais dele. No momento que o diabo estava indo embora, Deus abriu os olhos e ele viu um homem de branco vindo na direção dele. E ele disse assim: ele jogou água em mim. É como se ele tivesse tomado um banho ali, sabe? Deus tirou toda a sujeira espiritual, tudo que existia na vida dele. Amém? Então o Evangelho é o poder de Deus. Queridos, quantos domingos nós ficávamos do lado de fora da igreja, porque a gente levava uma multidão, várias pessoas para a igreja não era tão grande, mas a gente colocava os visitantes dentro da igreja, a gente ficava do lado de fora, mas isso era prazeroso. Como é lindo, como é gostoso ouvir uma pessoa dizendo: eu quero Jesus, eu quero Jesus. Amém? Ganhamos muitas almas para o Senhor, e de lá Deus nos trouxe para cá. E Deus quer fazer coisas lindas na tua vida, mas você precisa abrir o seu coração. Tem muita gente que está vazia de Deus, porque não está priorizando a palavra, não está priorizando Jesus. Jesus é apenas uma porta, é como se fosse assim, um escape, né? Está desesperado, vou lá. É para você desfrutar da presença dele todos os dias. Escute, quando Jesus entra na casa dos discípulos e diz: não tenham medo, sou eu, não temas, vejo aqui as marcas dos cravos. Sabe o que Jesus estava dizendo para eles? Veja aqui as marcas do meu amor por vocês. Não tenham medo. Amém? Em relação ao batismo com o Espírito Santo, muita gente tem medo. Tem medo. Quantas pessoas que estão ali, sabe, o Espírito Santo está vindo, o mover está chegando na vida, sabe, as lágrimas estão correndo, estão descendo dos olhos, e a pessoa começa a sentir algo diferente, aí para, sabe, abre os olhos, fica com medo. Ei, deixa o Senhor te encher. Amém? Amém? Algo de Deus vai acontecer muito forte aqui. Estou sentindo a unção de Deus aqui. Deus vai pegar a crente hoje aqui, mas Ele quer pegar você que ainda não abriu a porta para Ele do seu coração. Feche os teus olhos, feche os teus olhos. Gostaria que apagasse as luzes aqui, para as pessoas ficarem bem à vontade. Deixa só a luz do altar aqui acesa. O mundo espiritual, ele é tão real quanto o mundo físico. O meu avô, ele deixou um legado tremendo para a nossa família. Um homem que morava na roça, lá no interior da Bahia, mas ele apaixonado por Jesus. E ele trabalhou na época do IBGE, mas ele fazia o censo, né? Ele foi chamado para trabalhar fazendo o censo na zona rural. E ele chegou uma vez, ele contou isso para mim, para nós, para a família. Ele disse assim: olha, eu comecei a fazer o censo, comecei a entrar nas roças, para ir nas casas das pessoas. E ele chegou numa propriedade que ele escutou gritos. Aquela família gritava. E ele ficou sem entender, ele foi se aproximando. Ele disse que viu pedras se levantando assim, ó, do chão e sendo arremessada contra aquela casa. A família estava tão possuída, tão endemoniada, havia um espírito de perturbação tão grande. Mas quando ele chega perto da casa, as pedras cessaram. E ele entra naquela casa e começa a conversar com aquela família. E tinha uma jovem que era muda, e ela fazia sinais para ele do espírito que ela estava vendo naquela casa, a perturbação que estava naquela família. Queridos, enquanto o meu avô estava ali falando com aquela família, se ele tivesse, né, se ele tivesse o conhecimento de você fazer guerra, batalha espiritual, de ungir, repreender todo o mal, mas enquanto ele estava na casa, não havia pedra nenhuma. Mas depois que ele fez o censo e ele saiu, as pedras voltaram. Ele voltou a escutar os gritos daquela família. Então nós fomos chamados para libertar vidas, para curar, para restaurar pessoas. É por isso que o Senhor quer nos encher com o Espírito Santo. A maior vitória, a maior bênção
é a nossa salvação, que ela é dada de graça. O preço já foi pago, foi o sangue do nosso Senhor Jesus. Mas o Espírito Santo é a segunda maior bênção. Amém? Então, a maior vitória é você abrir o coração para Jesus e ter o seu nome registrado no livro da vida. Porque quando seu coração parar de bater aqui nessa terra, os anjos do Senhor virão ao seu encontro e te levarão às mansões celestiais. Mas se o teu coração parar de bater e você não ter aceitado Jesus como Senhor, não ter essa garantia, o Espírito morando, o Espírito Santo habitando na sua vida, que é o penhor da sua salvação, é a garantia, aí vai ser choro e ranger de dente por toda a eternidade. Mas hoje você tem a oportunidade. Jesus diz na sua palavra: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei nele morada. Jesus quer entrar no seu coração hoje. Ele quer trazer paz para a sua vida. Ele quer registrar o seu nome no livro da vida. Tem alguém nesta noite que quer dizer: Jesus, eu quero isso. Isso que este homem, que esse pregador, que esse pastor está falando, eu quero para a minha vida. Então levante uma das suas mãos que eu vou orar por você. E isso de fato vai acontecer. Você vai sentir a paz que nós sentimos. Você vai sentir a alegria que nós sentimos. Amém? Então se alguém, todos estão de olhos fechados, levante uma das suas mãos. Eu quero fazer essa oração por você. Eu quero orar pela tua vida, em o nome de Jesus. Eu sei que o diabo não quer que você tome essa decisão, porque ele vai perder o controle, o domínio sobre você. Glória a Deus. Você que já levantou a mão, vai ficando de pé aí que eu vou orar por você. Há mais alguém? Se há mais alguém, vai ficando de pé. Vai ficando sobre os seus pés, em nome de Jesus. Essa é a decisão mais sábia que o homem pode tomar: abrir o coração para Jesus. O Senhor não vai forçar, o Senhor não arromba, não. O diabo sim, quando ele vem para destruir, ele vem com tudo. Mas o Senhor não, Ele é educado. Eis que eu estou à porta e bato. Se você está ouvindo a voz do Senhor através da sua palavra, não endureça o seu coração. Hoje é noite de salvação. Deus quer mudar a tua história, quer mudar a tua vida, e você tem esta oportunidade no nome de Jesus. Há mais alguém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Há mais alguém? Se há mais alguém, vai ficando rapidamente sobre os seus pés. Fica de pé, que eu vou orar pela tua vida no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu já vou orar, mas deixa eu orar por vocês aqui pertinho de mim. Aqui ó, sai do seu lugar, vem aqui pertinho aqui ó. Deixa eu orar por vocês aqui pertinho. Isso. Vem todo mundo. Você que não se levantou, mas você está sentindo um desejo muito grande de estar vindo para cá. Em o nome de Jesus, tudo que está te segurando, eu repreendo agora. Agora, você que não tinha forças, Deus te dá forças. Em o nome de Jesus. Se levante e venha no nome do Senhor. Bendito é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Já vou orar. Gostaria que vocês fizessem essa oração comigo. Repita estas palavras, tá bom? Fala assim comigo, ó. Diga assim: Senhor Jesus, neste momento eu entrego a minha vida a Ti. Escreva o meu nome no livro da vida que está nos céus. E eu creio que neste momento eu fui salvo, eu fui liberto. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo na minha vida. Senhor Jesus, em teu nome eu renuncio o pecado, o diabo, as trevas e o mundo. E eu creio no meu coração e confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador para todos sempre. Amém, amém, amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Gostaria que esses 10 amados, olha, alguém vai anotar o seu telefone, o seu nome ali, bem, para que a igreja continue orando pela vida de vocês, no nome santo e poderoso de Jesus. Bendito é o teu nome, Senhor. Amém.